Boa noite! Não ouvi. Boa noite! Ah, estão vivos ainda? Tá tenso o negócio, né? Seguinte, pessoal. Vocês devem ter recebido as dicas, certo? São dicas diferentes aqui. Tem as dicas do analista e tem as dicas do auditor, correto? Vocês sabem que a parte do analista de contabilidade representa 1/3 da parte do auditor. Tudo bem? Eu já pedi também para providenciar. O pessoal durante o curso recebeu antecipadamente essas dicas que estão no jornalzinho aqui. No entanto, devido à impossibilidade de colocar todas as dicas, houve um resumo aqui das dicas no jornalzinho do auditor. Vocês sabem que a prova do auditor aborda muito as normas das CPCs, certo? Ele representa quase 60% da prova. Só que eu falei, devido à falta de espaço aqui, eles resumiram. Então, para que vocês não sejam prejudicados, o que eu fiz? Eu providenciei uma cópia da dica completa. Aqui eu tinha elaborado inicialmente, certo? Com todas as CPCs mencionadas no edital. Se cair uma pergunta de cada CPC, está lá. Entenderam a ideia? Alguns já receberam esse material, certo? São quase 6 páginas. A escola deve estar providenciando, mas esse é só para o auditor. Porque para o analista, bastam essas dicas que estão aqui e, obviamente, aquelas que vocês receberam durante o curso, né? Tem aquele livrinho da hora, né? Que lá o pessoal plastifica, coloca numa moldura e guarda aquilo lá, certo ou não? Então, para o analista não há muita novidade. O problema é a prova do auditor, correto? Então, eu já falei para vocês que nas dicas do auditor, principalmente aqui, tem uma parte resumida das normas da CPC, né? Sabendo que muita gente não teve tempo de ler as normas, e mesmo que tivesse não ia entender muita coisa. Então, o que eu fiz? Procurei dar a abordagem mais importante de cada norma. Ou seja, se forem perguntar alguma coisa, basicamente é isso que está lá. É o que você tem que ter entendido em cada norma. Agora, as normas que cabem em exercícios envolvendo cálculo e tudo mais, que é o caso de fluxo de caixa, DVA ou equivalência patrimonial, vocês sabem. Isso foi trabalhado durante o curso, equivalência, fluxo de caixa e DVA. E, eventualmente, análise, aquelas fórmulas de análise. Isso exclusivamente para o auditor, porque nada disso cai para o analista, certo ou não? Nem fluxo de caixa. Equivalência, talvez. Pode ser. Não está explicitamente mencionado no programa, mas você conhece a ESAF, né? Eles acham que eles são Kinder Ovo, sabe? Todo mundo tem que abrir e achar uma surpresinha na prova, né? Eles se sentem Kinder Ovo ou Mastercard. Surpreenda-se, né? Não é assim? Então a ESAF acha que é Mastercard, certo? Então vocês receberam esse material. No caso, a parte comum, eu já falei. As dicas do analista, certo? Também valem para o auditor. Seria a parte de contabilidade geral. Tudo bem? E aí a parte do auditor específico entra a parte de fluxo de caixa, DVA, análise e as CPCs. É isso que é a mais. Correto? O que vocês têm aí na tela seria as dicas do analista. Não sei se eles reproduziram exatamente o que eu enviei, que é isso aqui, ó. Esse material aqui, que deveria estar no jornalzinho. Talvez eles resumem algumas coisas assim, por falta de espaço. Tipo, tira as coisas mais importantes, entende? Então, se eventualmente houve muito resumo, vocês vão poder conferir aí. Vocês podem depois, a escola, eu posso providenciar com a escola esse material aqui. O original que eu enviei, com todas as dicas. Tá entendido isso, pessoal? Então, vamos recordar alguns conceitos básicos de contabilidade que é o que normalmente cobram em prova. Vocês sabem que uma das maiores referências para essa prova do analista é essa prova do MDIC que teve aí recentemente, né, uns 2 meses, certo ou não? Prova da ESAF, porque antes dessa prova que caiu contabilidade da ESAF foi só lá em 2010. Prova da CVM para inspetor, analista, certo ou não? De normas contábeis e analista de mercado de capitais. E lá foi cobrado um pouco de contabilidade avançada, ou seja, aquelas normas da CPC. No entanto, vocês sabem que as normas todo ano estão sofrendo alterações. Então, algumas questões daquela prova já não valem mais nada. Tem 4, 5 questões daquela prova da CVM lá, com conteúdo do auditor, que hoje não vale mais nada porque a norma foi revogada.
Entrou uma outra no lugar. Certo? Então está complicado o pessoal estudar em provas anteriores, certo? Porque as normas estão mudando a cada dia. Tudo bem até aí, pessoal? Então vocês têm aí, ó. Esse é o material que eu enviei originalmente para o jornal. Não sei se está igual, não cheguei a conferir, mas vocês lembram rapidamente aqui, né? Desde o começo do curso. Porque sabe o que acontece? No final do curso os caras começam a esquecer aquilo dos conceitos lá do começo. E aí quando cai uma questão dessa ridícula, é mais ridículo o cara não lembrar, né? O cara fala, é ridículo. Eu vi, mas não lembro, né? É ridículo mesmo. Então perder uma questão desse tipo dá raiva, né? Porque se tem uma de DRE, Rob Hall, Rair, né? Se cai uma dessa, tudo bem. Você já sabe decor, certo? Então tem aqui. Quem que escreveu lá? A Maristela, cadê? A Maristela tá aí? Quem que escreveu lá no Facebook? Rair de Lula. Foi a Rafa, né? Cheio de historinha lá. Então vamos lá. As dicas. Vocês sabem, essas técnicas contábeis, de vez em quando eles cobram isso aí em prova. É ridículo, mas eles cobram. Quais são as técnicas? Né? Todo mundo sabe decor. Repetindo para lembrar na prova, Fernando, quais são as técnicas? Escrituração, demonstrações contábeis, análise de balanço e auditoria. Essa é uma questão de grátis se cair na prova, certo? Outro conceito aqui importante são esses estados patrimoniais. Vocês lembram? Vocês sabem que recentemente alguns autores, alguns professores de contabilidade estão alegando que esse nome não existe mais. Não sei se já ouviram falar. Alguns autores, alguns professores aí, Brasil afora, estão alegando que não existe mais este nome para essa situação. Para mim, o que está havendo é uma pequena confusão. Obviamente que você não sabe se a ESAF vai na mesma linha ou não. Historicamente, a ESAF não vai muito na conversa desses caras, não. Vocês sabem, a ESAF vai muito em cima da lei das SAs e, obviamente, algo que esteja respaldado em norma, mas não o que o pessoal está achando aí pela... Certo ou não? Brasil afora. Isso acontece muito. Tem muito achômetro por aí, alguns professores falando isso, aquilo, o cara adota isso na prova e erra, porque a ESAF não adota. Às vezes, nem o que está no Manual de Contabilidade e Sociedade por Ações, vocês sabem que a ESAF adota, certo ou não? Ele chega a contrariar o manual. Então, ele é mais em cima da lei das SAs do que normas contábeis. Então, vocês sabem que alguns autores estão falando que não existe mais esse nome. Pode ser que a ESAF adote isso. Só para você saber. Mas eu duvido muito, tá? E isso aí, sabe o que é? Isso aí é um erro de interpretação dos caras estar alegando isso. Porque, na verdade, a CFC emitiu uma norma em 2005, onde ele cita esse nome, certo? Que o PL, quando passa a ser negativo, ele deixa de se chamar de PL e passa a se chamar passivo descoberto. Certo? Era uma bobagem que eles fizeram, tanto é que revogaram essa norma recentemente. Então, o fato de ter revogado a norma, muita gente acha que esse nome também deixa de existir. Vocês estão entendendo a confusão, né? Quando, na verdade, isso aqui não é o nome do PL. É a situação da empresa. Sim, quando tem passiva descoberta. Lembra o que é passiva descoberta? Eu já falei para vocês, né? A situação está preta na empresa, certo ou não? PL está negativo. Os sócios já perderam tudo, até as calças. Por isso que fica com o passivo a descoberto. Se bater um vento por trás, pega resfriado, certo ou não? Isso é passivo a descoberto. Todo mundo lembra disso, né? Muito bem. Prosseguindo. Isso aqui, ridículo, né? Caiu na prova de 2009 e ninguém tinha estudado, né? Falou, isso aqui nunca cai. Nunca tinha caído mesmo. Eu já falei, a ESAF adora surpresinha. Né? A preocupação deles não é pegar um exercício difícil. Sabe? Alegria. Sabe? Maldade. Sabe seu ex-namorado? Você acha que ele era sacana, né? ESAF é muito mais sacana, certo ou não? A maldade reside em fazer você errar, não um exercício difícil. Um exercício... aí eles... né? Sente o maior prazer saber que o candidato errou um exercício fácil. Nossa, pra eles é alegria, né? Porque errar um difícil é normal, né? Mas a alegria deles é o candidato errar um fácil. Eles ficam rindo o mês inteiro, né? Então é isso que eles procuram fazer. É esse que eles procuram fazer, certo ou não? Fazer esse tipo de coisa com o candidato. Né? O cara realmente ficar, se matar, né? Porque fala, pô, eu sou burro mesmo, né? Errei um desse. É isso que eles gostam. Então quando cai um troço desse, vocês não podem errar, né, gente? Não pode se dar o luxo de errar. As 3 teorias, certo ou não? Vocês sabem que as 2 primeiras estão em desuso, mas eles cobram. Se cobrar é uma questão só e vocês sabem as 3 teorias. Quais são as 3?
Exatamente. Materialista, personalista e patrimonialista. E vocês não podem confundir a divisão, né? Materialista divide em integrais, personalista. Exatamente. E patrimonialista? Esse a gente usa direto durante o curso, não tem como esquecer, certo ou não? Tranquilo, né? Também não precisa nem recordar o que significa cada um, certo ou não? O que contém cada grupo desses. E recordando, vocês sabem que a primeira norma citada no programa do analista é a norma sobre os princípios contábeis, lembra disso? Que passou por uma reforma recentemente, eliminando uma desses princípios, que é a atualização, que na verdade enfiaram aqui dentro do registro pelo valor original, não é verdade? Como sendo parte do registro pelo valor original, correto? E a palavra macete aqui, se alguém inventou melhor, né? Se não, usa esse, certo? Só que começa com C, né? Todo mundo sabe, né? São 5 princípios. C o que que é? Continuidade. Certo? Alguém fala, qual que é continuidade, qual que é competência? Vai tomando cuidado, é ou não? Se um é continuidade, outro é competência. Que se dane qual que é o primeiro, qual que é o último, certo? Tranquilo, né? Todo mundo lembra disso. E vocês lembram que aqui dentro, só chamando atenção, que aqui dentro, ó, eles copiaram aqueles conceitos de valor justo. Lembra? Valor justo, certo? Valor presente. Lembra? Certo? Valor realizável. Você sabe, valor realizável é o valor de venda. Lembra disso? Líquida das despesas de venda. Então, se você está vendendo por 10 mil e tem despesas de venda de 2 mil, valor realizável é 8. Isso é usado para avaliação de estoques. Lembra disso? Na lei diz, o estoque no dia do balanço tem que ser pelo custo ou valor realizável líquido, certo ou não? O que for menor, que a lei chama de valor de mercado, é o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Se o seu estoque está por 8 mil e você calcula o valor realizável líquido é 7, então você vai avaliar por 7. Dos dois, o menor. Certo? Isso usa para estoque, esse critério. Tudo bem até aí? Esse valor presente também é chamado valor, em muitos casos, é o valor recuperável. Aquele que o pessoal chama de impairment, lembra? Redução ao valor recuperável. Imobilizado, se o valor recuperável é menor, você reduz o valor. Tudo bem? O que muita gente não percebeu na norma e não está explícito na norma da CPC que fala sobre o assunto, esse aqui é a CPC 01, redução de ativo ao valor recuperável, principalmente para o pessoal do auditor, e nada impede que caia no analista, é que não fica claro como você registra esse valor recuperável. Então, se você tem um imobilizado lá, uma máquina, no valor de 10 mil, já líquido da depreciação, isso é o valor contábil, e você descobre que o valor recuperável dele é 9, então a norma diz que você tem que reduzir o valor recuperável e essa diferença se joga como perda. Perda, é despesa, essa perda. Só que ele não diz onde vai a contrapartida. Então quem lê acha que você vai reduzir isso aqui para 9. Sabe o que acontece se você reduzir isso para 9? Você perde esse valor. Entenderam ou não? O correto é ele ficar aqui, ó, redução a valor recuperável. Sabia? O certo seria fazer isso. Colocar o 1000 aqui. Não fica explícito na norma isso. Por que que é importante isso? Porque na sequência você lê, diz que se eventualmente no futuro você percebe que o valor realizável aumentou, a máquina passou a valer mais, valor recuperável, você pode reverter esse valor. E se ele não tiver numa conta identificadora, não tem como revertê-lo. Você perdeu ele. Então, baseado nisso, certo? Dá a entender que esse valor tem que ficar numa conta retificadora embaixo. Entenderam a ideia? Então, se futuramente você perceber que o valor voltou a subir, você pode reverter no máximo esse valor. Não mais. Certo? Se o valor a ser revertido for maior que 1000, o máximo você reverte 1000. É isso que você tem que entender. Isso que é fundamental na norma. Já estou antecipando para o pessoal do auditor. Certo? E recordando os regimes de escrituração, todo mundo lembra, né? Caixa e competência. Você sabe que caiu uma questão dessa na última prova do MD, que eles erraram. Erraram, né? Exaf fica fazendo pegadinha e cai na pegadinha. Sabe como que é, né? Então o que acontece? Você sabe, aquele exercício clássico que era para você apurar o ARI pelo regime de caixa, lucro, e pelo regime de... E o enunciado dizia que a empresa adotava a caixa. Só que quando você passa para a competência, vai haver uma redução. De quanto? Só que eles não calcularam a redução. Eles deram o valor do regime de competência como resposta.
Quem faria a diferença não achava a resposta. Entenderam ou não? Tipo aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 60, então aumentou 50. Ao invés de ter 50 na resposta, tinha o quê? 60. Então, esse foi o erro. Mas não tinha outra alternativa. Vocês têm que adivinhar o que eles vão marcar, entendeu ou não? É assim. Não tem esse, marca esse e acabou. Não foi anulado essa porcaria. Estão entendendo? Então tem esse tipo de erro. Continuam cometendo erro, certo? Em 10 questões conseguiram errar 2. Brincadeira. Mas ainda não aprenderam a preparar a prova? São só 40 anos de experiência. Ainda não houve tempo para aprender. Entendido isso? Tem esse tipo de falha. E lembrando aquele conceito, lembra? Ativo não é composto de quê? O ativo. Isso, bens, direitos e o passivo. Esse é básico, né? Lembra que o que aconteceu na prova? Eles usaram o conceito jurídico. E quando eles inventam esse tipo de coisa, eles costumam repetir naquele ano, hein? Então, eles podem cobrar isso na prova ou do analista ou do auditor, nos dois. Sabe por quê, né? Provavelmente, a parte comum vai ser igual. O exame não vai se dar o trabalho de preparar questões diferentes se a prova vai ser no mesmo dia. Isso aconteceu lá na CVM, aquela prova da CVM que eu falei que teve para inspetor, analista de mercado de capitais e analista de normas contábeis. A parte comum era igualzinha. Para inspetor tinha 15 questões e os outros dois tinham 20. Então só 5 questões que eram diferentes, o resto era tudo igual. Estão entendendo? Então, e quando eles criam novidades, vocês sabem, eles repetem. Então eles cobraram o conceito jurídico, lembra? Tudo bem? Que na contabilidade o ativo vai bem direito. Juridicamente, bem também é direito, lembra? Direitos reais e direitos pessoais, que seriam os bens e os direitos propriamente dito. Então cuidado, se cair isso, fique esperto. E você viu que nessa questão foi revoltante, né? Porque tinha uma alternativa que dizia que o PL era o ativo menos o passivo. E foi considerado errado. Este foi considerado correto. Essa estava na letra B. Quem parou aqui, marcou e foi embora. A vida toda você fez isso. Nas provas da ISAF, inclusive. Você pega o ativo, subtrai o passivo e acha o PL. E estava escrito isso na letra B. Só que eles consideraram esta correta. Ativo composto de bens reais e bens pessoais. Certo? Isso é uma novidade, nunca haviam cobrado. Apesar de que durante todo o curso sempre eu falo que eles usam linguagem jurídica, porque a lei das SAs lembra disso ou não? E eles comprovaram isso aqui nessa questão. Outra dica que eu acho que deve cair na prova. Lembra, teve uma conta que alguns tiveram dificuldade de classificar no MDIC. E a ISAF nunca tinha cobrado. Ninguém sabia. Nem que tivesse as provas anteriores na mão na hora da prova. Despesas diferidas. Lembra disso ou não? É. Muita gente ficou na dúvida. Muita gente pensou que tinha a ver com o ativo diferido, que foi exterminado no balanço. Não. Isso aqui significa despesa antecipada. E se não disse o prazo, é ativo circulante. Certo? E eu sabia disso por quê? Porque a única vez que eles mencionaram isso foi em 2002, na prova do auditor, e aparecia uma conta chamada receita diferida, o mesmo nome. E era a receita antecipada. Então, com base nisso, é que concluía que isso era despesa antecipada. São coisas da ISAF, entenderam ou não? Fernando mesmo postou lá no Face, né? Aqueles nomes esquisitos. Nota promissória emitida, nota promissória aceita. Que é a terminologia que a própria ISAF usa, né? Só a ISAF gosta de usar. Entenderam a ideia? Tudo bem? O que eles podem vir com novidade? Uma vez apareceu na prova essa conta, ó, e muita gente ficou na dúvida. Leiam em voz alta. O que você acha? Porque duplicata pode ser a receber ou a pagar. E eu já falei que a vencer significa antecipado. Não tem sentido essa conta. Porque se você traduzir o nome, duplicatas antecipadas, peraí, se você pagou antecipado, já não existe mais essa conta. E se recebeu já antecipado, não existe mais também. Para dar baixa, viajou? Então é coisa da ESAF. Eles usaram o mesmo conceito de despesa antecipada, gente. Eles usaram a mesma ideia. Então, vocês lembram que eu falei para vocês durante o curso, que quando você tem juros ativos a vencer, juros ativos é receita. A vencer significa antecipado. Então, a receita antecipada é uma obrigação. E juros passivos a vencer é uma despesa antecipada. Lembra disso? É um direito. E eu falei para vocês durante o curso que no caso de despesa, o nome passivos pode ser
sentido. Só juros a vencer significa despesa antecipada do ativo. Então eles usaram a mesma ideia. Podia ser duplicados a receber, duplicados a pagar. Não disse nada, é do ativo. Usou a mesma ideia. E estava no ativo essa porcaria. Duplicados a vencer. Às vezes você descobre fazendo o balanço, entendeu não? Porque o único jeito de dar certo é colocando esse cara. Por isso que esse tipo de conta que eu falei, que se pintar uma conta inédita na prova, o que você vai fazer? Certo ou não? Resolve o exercício e deixa ele de lado. Lembra disso? Marca um asterisco e deixa de lado. No final vai encaixando para ver qual a resposta que dá. Tem que ser assim. Tá certo? Geralmente quando eles fazem esse tipo de coisa, como não tem justificativa, eles não podem deixar duas respostas que dá recurso. E eles não querem recurso. Então ele tem que deixar só uma. Por quê? Se o cara entrar com recurso, você fala, você é bobo, rapaz, não tinha outra. Quer marcar o quê? Tem que marcar o que está lá. Você está entendendo? É assim, infelizmente. E vocês sabem que eles já fizeram isso várias vezes, não é verdade? Tudo bem até aí, pessoal? Esse tipo de coisa. Ah, só para ilustrar também essa história de que eles usam um conceito em outro, que eu falei, juros, despesa antecipada, usam o mesmo conceito para duplicata. Uma vez eles fizeram isso também, para quê? Lembra razonete, gente? Sim, quando sobra saldo do lado esquerdo, a gente diz que é saldo devedor. E quando sobra do lado direito? Isso é para razonete. Debita! É, eles usaram o mesmo conceito para o quê? Balancete, numa prova. O balancete dava a diferença, então aqui, certo ou não? Tipo, dava 100, aqui dava 120. Ele queria saber a diferença. E a resposta, eles disseram, diferença devedora de 20. E a B estava diferença credora de 20. Aí os caras ficaram na dúvida. Peraí, o que é essa diferença devedora? Não existe essa terminologia para balancete. Balancete só é feito para ver se não errou na hora de debitar e creditar. Não tem que dar diferença. Você está entendendo? O que eles fizeram? Se você pensasse em razonete, você entendia a resposta deles. Sobrou do lado esquerdo, desculpe, aqui é 120 do lado esquerdo, ó. Tava maior do lado esquerdo, entenderam? Tava assim, ó. Sobrou do lado esquerdo no razonete, é saldo, então era a letra A, ó. Diferença devedora de 20. Não tem explicação para isso. Eles não anularam. Não existe justificativa para isso, entendeu? Não existe essa terminologia, sobrar do lado esquerdo é devedor, sobrar do lado direito é credor. Não é razonete, isso aqui é balancete. Então é coisa da ESAF, entendeu? Eles devem cheirar muito pó para fazer esse tipo de coisa. Eu falo assim, acho que a ESAF fica do lado da Polícia Federal. Aí a Polícia Federal faz apreensão de cocaína, tá passando na frente da ESAF, deixa um pacote pra gente tá preparando a prova do auditor aqui. Deve ser isso, né? Vamos lá. Classificação dos fatos, vocês lembram disso, né? Classificação, pode ser o quê? Tipo, permuta, misto ou, às vezes eles usam composto. E se for misto ou modificativo, pode ser aumentativo ou diminutivo. Lembra disso? Dependendo se aumenta ou diminui o PL, certo ou não? Tranquilo? Aumentativo e diminutivo. Geralmente envolve receita e despesa, mas lembra as exceções. Tem situações que altera o PL e não envolve receita e despesa. É o caso de integralização de capital. Lembra capital integralizar? Quando o sócio paga, o PL aumenta e não envolve conta de resultado. E tem caso de fato permutativo que envolve conta de resultado, é coisa rara. É o caso de venda sem lucro nem prejuízo. Se não tem nem lucro nem prejuízo, não afeta o PL. No entanto, envolve receita e despesa. Porque o preço de venda é igual ao preço de custo, por isso que dá zero no lucro. Entenderam a ideia? E teve uma armadilha sobre isso em 2000, 2002. E a Rafa sempre eu vivo dizendo, né? Eles procuram repetir a cada 10 anos, né? Na esperança que o candidato tenha esquecido. Uma vez caiu numa prova assunto sobre isso aqui. Alguém fala, como que alguém pode errar um assunto desse, né? Permutativo, modificativo, misto. E muita gente errou. Por quê? O que a ESAF inventou? Vocês sabem que quando você faz uma venda de mercadoria, uma mercadoria que você comprou por 100, vendeu por 140, você, método das partidas, dobrasa. O valor da venda você lança em duas contas. Receita de venda, que chama vendas, e se for à vista, caixa, se for a prazo, clientes, duplicado, CMV. E baixa o estoque. Mercadorias e vira CMV. Certo ou não? Você lança esse valor em duas contas e esse em duas. É assim que é feito o lançamento de venda. Mas isso é inventário permanente. Porque só no permanente que tem essa conta, CMV. Lembra disso?
No periódico não se apura o custo a cada venda. Então, conclusão. No periódico, o cara tinha que imaginar que não existe o lançamento de cima na venda. É só o de baixo. Então, olha que interessante. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa venda não é com lucro? Com lucro. Se for inventário permanente, este fato é misto aumentativo. Se for periódico, ele é modificativo aumentativo. Foi isso que eles adotaram na prova. Baseado só nesse lançamento. Por esse lançamento de baixo, você está vendo que tem uma receita. Receita aumenta o PL, só sabe disso. Você não sabe o custo. Eles adotaram como sendo modificativo aumentativo. Na questão dizia que a empresa fez uma venda e as únicas duas contas que ele fez no lançamento foi essas duas. Ó. Debitou uma e creditou outra. Vendas e caixa só. Daí você tinha que concluir que era inventário periódico e aí conclui que é modificativo aumentativo. Você acha que alguém acertou essa questão? Ninguém acertou. Vocês estão entendendo, né? Tinha que conhecer mercadorias. O mesmo fato, se o inventário é permanente, é misto aumentativo. Se é periódico, é modificativo aumentativo. Estão entendendo isso? E se for sem lucro nem prejuízo, se você vender por 100, não tem nem lucro nem prejuízo, correto ou não? No permanente seria permutativo. E no periódico continua modificativo aumentativo por causa dessa receita. Cuidado, hein? Entendido isso, pessoal? Então, esse é o tipo de coisa que você não encontra muito em prova. Surpresinhas, entendem? Regime de escrituração, todo mundo lembra. Regime de caixa e... O misto não interessa pra gente, contabilidade pública, né? Todo mundo lembra que regime de caixa, as receitas e despesas são reconhecidas somente quando recebidas ou pagas. Já regime de competência, quando o fato gerador ocorre. E quando ocorre uma receita no regime de competência, a gente diz que a receita se realizou ou foi receita ganha. Mas não significa que o dinheiro entrou. Certo ou não? E despesa a gente diz que foi incorrida. Então, despesa que você paga antecipadamente, a gente fala despesa paga, despesa antecipada. É despesa paga e não incorrida. Despesa a prazo é despesa incorrida e não paga. Vai pagar só no mês que vem. Despesa à vista, despesa paga e incorrida. No caso de receita é a mesma coisa. Receita antecipada, recebida e não ganha. Receita recebida e não ganha antecipada. Ganha e não recebida é direito. É duplicata a receber. Ganha porque o fato gerador ocorreu. E não recebida é um direito. Entenderam, né? E classificação dos fatos. Permutativo, modificativo. Isso a gente já viu, né? Fórmula de lançamento. Pelo amor de Deus, o cara errar um troço desse, né? Pelo amor de Deus, né? Nem vou falar. Isso aqui, vocês sabem, apesar de correto ser uma debitada, uma acreditada, você sabe que a ESAF costuma usar a palavra uma devedora. Isso. Inadequadamente, porque isso aqui se usa para saldo, devedor e credor. Mas isso aí não vai mudar. Faz mais de 20 anos que eles fazem isso. Então entenda, quando cair devedora, subentenda-se debitada. Entenderam? Porque na verdade as fórmulas de lançamento não é em função do saldo da conta ser devedor ou credor. Se a conta está sendo debitada ou creditada. Todo mundo lembra disso, né? 1 mais de 1, mais de 1, mais de 1, mais de 1. Ou 11, 12. Isso, 11, 12, 21, 22. Lembra? E esse 2 significa mais de 1. Pode ser 3. Sim, mais de 1. 4 não pode, pô. Pode, mais de 1. Certo? Depois nós temos aí os métodos de depreciação. Estão vendo ou não? O linear, todo mundo sabe, né? Soma dos dígitos, lembra? Método soma dos dígitos. Oh, não está citado aqui, por quê? Não aparece na norma da CPC a soma dos dígitos. Mas pode ser que cobrem. Porque na norma da CPC sobre imobilizados só cita esses 3, sabia ou não? Saldos decrescentes, vocês lembram como que é? A empresa aplica um percentual de 10% todo ano, mas é sobre o saldo. Então se a máquina é 10 mil, primeiro ano de depreciação é 1.000. Segundo ano vai ser 900. É 10% sobre o saldo. Isso é o saldo decrescente. E eu acho interessante porque está citado na norma da CPC, os 3 métodos. Nunca caiu na prova da ESAF esses 2. Esse aqui usa mais para a indústria. Porque a máquina é fabricada
para produzir uma certa quantidade de peças e não uma vida útil determinada, entendeu? Se você fabricar muita peça, ele vai depreciar bem mais rápido. Ela só foi projetada para fabricar 10 mil peças. Se você fabricou 5 mil peças no primeiro ano, só tem mais um ano de vida. Vocês estão entendendo isso? Até aí tudo bem? Essa é a ideia. Tudo bem até aí, peraí, quanto? O que mais que nós temos aqui? Revisão da matéria toda. Avaliação de investimento, lembra? Temporário e... Qual é a diferença? O temporário é temporário, já o permanente? Isso, viu como é fácil? Essa não é a genil, né? O cara que falar que o temporário é permanente se mata, né? Ó, temporário, vocês sabem que critério de avaliação é o valor justo, tá no artigo 183, lembra não? O que é valor justo? A princípio é o valor de mercado. Se não tiver mercado ativo, lembra, tem que achar um critério de avaliação, certo ou não? Inclusive fluxo de caixa futuro descontado ou similar no mercado e tal. Essa é a maneira de achar o valor justo. Principalmente instrumentos financeiros, lembra não? Papéis que você investe, valor de mercado. No dia do balanço tem que estar pelo valor mercado. Então se você comprou alguns papéis aí como investimento, curto prazo, pagou 10 mil, no dia do balanço está valendo 11, valor justo, ou 9, você ajusta para cima ou para baixo. Direto na conta. E a contrapartida joga onde? No PL, ajuste de avaliação patrimonial. Só vai para o resultado a hora que ele se realizar. Supostamente a hora que você vender. Então, você comprou por 10 mil, hoje vale 11, mas você não ganhou esse 1.000 ainda. Só vai entrar no caixa a hora que você vender. Por isso que enquanto isso fica no PL como ajuste de avaliação patrimonial. A hora que você vender, ele vai para o resultado como receita ou despesa, dependendo se é um valor para cima ou para baixo. Tá claro, né? É um dos poucos casos em que vai para ajuste de avaliação patrimonial, que muita gente estava perguntando o que vai para ajuste de avaliação patrimonial. A lei não diz claramente o que vai para lá. Não é tudo, certo? E os permanentes, vocês lembram? São 2 critérios de avaliação. Método do custo e método da equivalência, né? Método da equivalência, vocês sabem, artigo 248. Investimento em coligada, controlada, empresas pertencentes ao mesmo ou sob controle. Não caiu em nenhuma prova até hoje isso aqui. Esse conceito é novo de equivalência, viu? Não era isso antes. E hoje está assim. Basta decorar os 4. Que tipo de investimento é avaliado por equivalência? Coligadas, mesmo ou sob controle comum, certo? Esses casos. Os outros vão ser avaliados pelo método do custo, né? Método do custo de aquisição, que é o artigo 183, lembra? O que é o método do custo? Você pagou 20 mil, no dia do balanço está valendo 24, não interessa, fica por 20. Está valendo 18, não interessa, fica por 20. Por isso chama método do custo. Você só vai reduzir o valor se tiver perda lembra aquela perda permanente? A empresa foi à falência? Aí faz a retificadora embaixo, provisão para perda permanente. Só nesse caso. Caso contrário, ele vai ficar pelo valor que você pagou. A vida toda. Entenderam ou não? Já a equivalência não, lembra? Ele acompanha o PL da investida. Se o PL aumenta, seu investimento aumenta proporcionalmente. Se o PL diminui, o investimento diminui proporcionalmente. A contrapartida é receita ou despesa operacional. Ganho por equivalência patrimonial. Tá entendido isso, né? Prosseguindo. Coligada, esse conceito caiu recentemente numa prova, tá? Uma vez só. Novo conceito de coligada, lembra? Porque antigamente achava-se que coligada precisava ter um mínimo de percentual para ser considerado coligada. Hoje não. Basta exercer influência. Se você tem ações de uma outra companhia e não controla ela, não chega a ter 50% das ações com direito a voto, mas exerce influência significativa, então ela é considerada coligada sua. Vocês estão entendendo? Não. E o que é influência significativa está na lei, lembra não? Quando você participa das decisões na empresa, sabe? Assembleia, vai decidir o que vai fabricar, certo? Onde vai investir o dinheiro, participar das decisões, né? Tudo bem? Políticas e financeiras. Políticas, né? Financeiras e operacionais da empresa. Participa. Aí é considerado influência significativa. Você vê que a lei não cita mais percentual. Não importa o percentual. Estão entendendo ou não? Basta exercer influência. Eu já falei que o que é influência significativa é a sua sogra morando na sua casa. Você acha que ela exerce influência significativa? Ela nem parente é, né? Nem ações da companhia ela possui. Mas exerce influência significativa, certo ou não? É a sogra. Entenderam? Muito bem. Já controlada, vocês sabem, né? Quando que é considerada controlada? Todo mundo sabe que quando uma empresa tem pelo menos mais 50% com ações de direito a voto, controla a outra. Mas a lei não diz que é só nesse caso. Esse é um caso. Mas sempre que você tem, ó,
preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores, você controla a empresa. Os administradores estão todas, que nem o governo, maioria no Congresso lá. Entenderam ou não? Você controla. Você sabe que às vezes uma empresa nem possui ações da outra e controla a outra. Lembra? Chama controle tentáculos. Ele tem ações de duas controladas e essas duas têm ações dessa. De forma que a soma dá o controle. Então quem manda na verdade é essa de cima. Apesar de ela não possuir nenhuma ação da outra. Tá claro até aí, pessoal? Então é isso. E as demonstrações? Todo mundo sabe, né? No edital do analista só menciona o quê? Balanço e DRE. Opa, DRE. Mas vocês sabem que é bom saber da LPA também. Porque na da LPA que você constitui as reservas e distribui os dividendos, certo ou não? Apesar de não ter sido mencionado, não tem sentido citar só as duas. Porque, na verdade, ó, o fundamental são essas três, certo ou não? Essas três são as mais importantes. Por quê? A DRE, como chegou no lucro? DLPA, o que fez do lucro? Quanto para reserva e quanto para dividendo? E depois fecha o balanço, são as três. Porque as outras que caem para o analista, auditor, do fluxo de caixa e DVA, só cai para o auditor, elas são elaboradas a partir das três primeiras. E para o imposto de renda também só interessa as três primeiras, porque para o imposto de renda só quer saber qual foi o lucro que você teve. Por que será? Ele está preocupado com a sua saúde financeira. Entenderam? Então é isso. Então para o analista só cai, teoricamente, as duas. Aqui, ó, balanço e DRE. Tá certo? Mas eu falei durante o curso sobre a DLPA, distribuição de dividendo, cálculo de dividendo, todo mundo lembra. Tudo bem? E quanto a DRE, você lembra? As participações no lucro. Qual que era a palavra-chave? Exato. E se for calcular, tem que ser nessa ordem, lembra? O que significa D? Debêntures. Ou fundos de assistência ou previdência dos empregados. Certo? DAP, ó. DAP. E se for calcular, tem que ser nesta ordem. Você lembra? Se eles cobrarem lucro real, lembra? Calcular o imposto com base na legislação do imposto de renda, lucro real, o que eles sempre cobram é isso aqui, ó. Saber que duas dessas participações não são dedutíveis da base de cálculo do imposto. Quais? Administradores e partes beneficiárias. São os únicos dois que você não pode tirar do lucro para calcular o imposto de renda. Entenderam? Ou seja, quando você chegar no Rair, lembra? Jogador de futebol, Rair. Aí você vai tirar o imposto e depois as participações. Mas se for lucro real, pega ele antes de calcular o imposto, tira as outras participações, menos essas duas, ó. E aí calcula o imposto. Raramente eles citam outros ajustes do lucro real. Isso fica para o professor de legislação tributária. Certo ou não? Tudo bem até aí? DAP, não se esqueça. E como eu já disse da DLPA, na verdade, as reservas de lucro, quais são? Reserva em voz alta. Legal. Retenção de lucros e lucros a realizar. Lembra disso? Essa é a nova, né? Incentivos fiscais. Certo ou não? E cada um tem sua base de cálculo, lembra? Quanto vai para a reserva legal? 5% do... No máximo, 20% do capital social. Lembra disso? Tudo bem? E se a reserva legal mais a reserva de capital ultrapassar 30% do capital social, poderá deixar de constituir a reserva legal. Eles evitaram de cobrar isso, estão evitando de cobrar isso porque é muito polêmico, sabe? Tem várias interpretações. Então, já quase não cobram isso aqui. Outra coisa interessante que caiu na prova do MD, que vocês sabem, né? Foi... Não foi na MD. Não lembro qual foi uma prova aí que teve. Que eles cobraram lucro real pela primeira vez com prejuízos fiscais. Lembram? E o imposto de renda limita a compensação de 30% só, prejuízo fiscal. Se citar na prova prejuízo fiscal, antes de calcular o imposto, você pode abater do lucro do RAIR esse prejuízo fiscal. Mas no máximo 30% do valor do RAIR. Do lucro ajustado. Lembra, você pega o lucro líquido, ajusta para o imposto, você tem o lucro ajustado. E antes de calcular o imposto, que esse que é o lucro real. Antes, você pode compensar os prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados fiscais só. Fiscais. E no máximo 30% desse valor. Foi que caiu na prova. Primeira vez. Mas lei das ICAs não diz limite para compensação de prejuízo. Então, se for lei das ICAs,
Não importa quanto é o prejuízo acumulado, você abate tudo. Detalhe, você tira o prejuízo para calcular o quê? Primeiro, na DRE, imposto, contribuição social e participações. Você abate os prejuízos. E na DLPA, para cálculo da reserva legal e dos dividendos. Não se esqueça. Essa compensação limitada a 30% do lucro é só para lucro real. Nesse caso, ele tem que dar o prejuízo fiscal. Entendido isso, pessoal? Isso são as novidades que eventualmente poderiam cobrar, certo? E, para encerrar aqui, ó, como se calcula o dividendo, lembram? Se cair, isso aqui é DLPA. Todo mundo lembra? Quanto que a empresa é obrigada a pagar de dividendo? O que estiver no, caso o estatuto seja omisso, do lucro ajustado. Como ajustado? Tá aqui, ó. Pega o lucro da DRE, tira reserva legal, tira reserva contingência, soma reversão de reserva contingência caso haja, e sobre o valor calcula o percentual. Certo? Aí alguém pergunta, o que eu faço com a reserva estatutária? Enfia no custo, né? Entenderam? Tem gente que quer usar tudo que está na questão, né? Ué, se ele deu é para usar, é ou não é? Quer usar, usa. Sei lá, né? Você chegou em casa, achou um vibrador? Ué, usa então. Tá lá para usar, então usa, é ou não é? Pô, os caras querem usar tudo na prova, pô. Certo? Tá entendido isso? Tudo bem? Então, ó, esse é o resumo do pessoal da analista. É a parte comum para o auditor também. Certo? Vocês receberam o resumo aí? Acho que resolveram. O pessoal do auditor, gente, leiam isso aí até o dia da prova, certo ou não? Umas 2, 3 vezes. Hã? Do auditor não entregaram aí, ó? Marcelo, Serginho? Entregou? Do auditor? É, do auditor para entregar. Quem não recebeu o resumo do auditor, tipo, desse resumo é que foi preparado as dicas de última hora do jornalzinho. Só que eu falei, eles colocaram 1/6 do que eu escrevi. Então, as normas lá, acho que é esse o material. Só para o auditor, para o analista basta isso aqui. Para o auditor, então, vocês já viram. Tem basicamente todas as normas mencionadas no edital, o aspecto importante de cada um. Leia umas 2 ou 3 vezes até o dia da prova. De hoje até o dia da prova, certo? Tem tempo pra caramba. Tudo bem até aí? Vocês sabem, eu resumi 500 páginas em 5. Se você não lê essas 5, tem que se matar. Estão entendendo isso, né? E com base na ISAF, gente, dá pra ter uma ideia do que eles vão cobrar de cada norma. Foi isso que eu coloquei ali. O jornalzinho está muito mais resumido. Então esse material só vai ser entregue agora para vocês. Tá entendido isso, né? E só para encerrar, ó, gente. A pedidos, Moonwalker, né? Jiraya. Olha, eu desejo uma boa prova para vocês. Vocês sabem, semana que vem pode me procurar aí, eu moro na escola. Certo? Eles parecem que não vão deixar de levar a prova, né? Só vai poder acessar na internet depois. A gente vai ver, a gente vai estar acompanhando tudo. Certo? Quem tiver dúvida, preocupação, corra aqui para a escola, vão estar todos os professores aqui. Tudo bem até aí, pessoal? E só para lembrar vocês, eu falei isso para uma turma só, essa semana. Os caras quase choraram lá, né? Eu falei para vocês que eu não tenho amigos. Meus únicos amigos são vocês. Mesmo que vocês não saibam disso. Eu não estou nem aí se você concorda ou não. Porque é incondicional. Falou?